Boa tarde, Gliciana. Boa tarde, pessoal da Rádio Nova 93 FM. Eu sou a Késia e eu sou criadora do canal Tricotando Finanças no YouTube e também tenho o meu perfil no Instagram. E a gente fala de investimento, de finanças, de empreendedorismo. E eu tô de volta e vim conversar com vocês. E o tema de hoje é reserva de emergência, onde investir em 2022, tá? Onde investir sua reserva de emergência em 2022? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, o Tricotando Finanças, se inscrevam no meu canal, tem o link no meu perfil da bio do meu Instagram, tá? E me segue lá no Instagram também, o @KesiaLourenco, que tem muito conteúdo para vocês lá, ok? Então, bora lá. Ter dinheiro para pagar a emergências é uma tranquilidade que ajuda a organizar a sua vida financeira, é ou não é? Então a gente vai ver como criar uma reserva e onde investir para ter acesso a esse saldo sempre que você precisa ter disponível, tá? Então, por exemplo, se o cachorro ficou doente, o cano estourou, o pneu furou, o que há em comum nessas situações é que todas podem surgir sem aviso prévio e todas podem acontecer com qualquer pessoa. Não tem como se livrar das emergências, mas uma reserva financeira, né, ajuda a evitar que elas causem danos maiores, né, na nossa vida. Mas onde investir em 2022 para manter esse dinheiro a salvo e disponível sempre que você precisar? Então a gente vai ver algumas dicas aqui hoje. Por que é tão difícil criar uma reserva de emergência? Você já parou e já pensou? Késia, como criar uma reserva de emergência, né? Então, antes de entender onde deixar sua reserva de emergência, é preciso criar uma. E ter esse dinheiro guardado não é a realidade dos brasileiros, seja por falta de dinheiro ou por pouco conhecimento. Uma pesquisa do Banco Central com a FEBABRAM, Federação Brasileira de Bancos, mostra que apenas 22% dos brasileiros dariam conta de bancar uma despesa inesperada. Eu fiquei chocada com esse número. Existem algumas razões para esse despreparo. Primeiro, a renda. Os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o brasileiro ganhou, em média, R$ 2.449 por mês no trimestre encerrado em outubro de 2021. E o menor valor é o menor valor desde 2012. Não é à toa que 69,4% empatam ou ganham mais do que ganham, segundo o Banco Central. Outra razão para a falta de reserva é a carência de planejamento. Mais de 64% dos brasileiros não têm segurança sobre o seu futuro financeiro. Isso sem contar que ter uma reserva pode nem sequer ter passado pela cabeça de muita gente. Afinal, ninguém aprendeu isso na escola. Afinal, eu posso morrer a qualquer hora mesmo? Né? Muita gente pensa assim. Além disso, há fatores comportamentais que entram nesta conta. Segundo a psicologia econômica, é natural pensar no agora e valorizar a satisfação imediata, viés do presente. E muito difícil pensar no futuro, porque os benefícios de longo prazo são muito difíceis de ver. Esse viés se chama desconto hiperbólico. Há ainda outro comportamento que influencia a reserva de emergência ou a falta dela. O otimismo excessivo, quando prevalece a ideia de que nada de ruim vai te acontecer. Todos esses comportamentos basicamente ignoram o fato de que algo de muito errado pode acontecer no meio do caminho e de que o amanhã sempre chega e pode cobrar uma conta muito alta, tá? O que deve entrar na conta da reserva? A reserva de emergência é um valor que pode acessar a qualquer momento para bancar os custos de um acontecimento inesperado. Aquele pneu que furou no meio da estrada, por exemplo. A reserva é principalmente para o caso de você perder o emprego, ficar sem algum tipo de renda e para outros imprevistos inadiáveis, como um cano estourado, por exemplo. Precisa ter bom senso, tá? Antes de saber onde investir em 2022 para a sua reserva, é preciso entender o tamanho que ela precisa ter. Você já deve ter lido ou visto alguém dizer que a reserva de emergência deve representar de 6 a 12 meses do seu custo médio mensal. Ou seja, se você precisa de R$ 2.000 para bancar suas contas por um mês, a reserva deve ser entre 12 mil a 24 mil. Esses prazos, contudo, não valem para todo mundo. Não fiquem presos a esses números. De acordo com a planejadora financeira, a Viviane Ferreira, deste artigo que eu trouxe para vocês, 3 meses é um prazo mínimo que todo mundo deve se preocupar em cobrir. Então faça uma selfie financeira, descubra os seus gastos mensais, tá? Os seus custos mensais
e foquem em conquistar pelo menos 3 meses destes custos mensais totais que você tem por mês, tá? Mas há fatores que influenciam o prazo médio e máximo e, por consequência, o valor da reserva. Cada um precisa analisar a realidade em que se encontra. 6 meses, por exemplo, é uma reserva boa para quem é funcionário registrado. Normalmente, há mais de 2 ou 3 anos. Neste caso, se essa pessoa for demitida, ela recebe direitos como fundo de garantia, né, o seguro-desemprego. Mas quem tem mais risco, como os profissionais autônomos, ou quem trabalha informalmente, ou os empreendedores, precisa pensar em uma reserva maior, né, que pode te ajudar bastante neste caso. O que influencia o valor da reserva? O nível de empregabilidade é o fator principal. Além de considerar o modelo de trabalho, né, se é CLT ou pessoa jurídica, por exemplo, é preciso analisar o mercado. Se você trabalha em uma área com muitas vagas disponíveis, está atualizado, tem contatos e já tem histórico de trocas rápidas de emprego, talvez não seja necessário manter um ano de reserva. Agora, para quem trabalha com carteira assinada, o tempo de empregado também conta. Quanto menor o seu tempo de empresa, mais você precisa se preocupar em ter um custo de vida menor, sem aumentá-lo a cada promoção, né? Aqui, porém, entra outro fator, o seu perfil. Ainda que seu mercado esteja aquecido, você pode ter um perfil mais conservador e querer garantir uma reserva maior. Sem problemas, a regra fundamental da reserva de emergência é a tranquilidade na hora de dormir. Mesmo que você está atuando numa área que tem várias vagas disponíveis, você sabe que saindo de um emprego você consegue outro, tranquilo. Mas eu falo também que às vezes as pessoas ficam presas demais à reserva de emergência e precisam investir em um determinado momento, em outro negócio, ou usar o dinheiro para outra coisa e ficam presos à reserva. Se você tem um perfil de pessoa que não tem preguiça, que batalha, que corre atrás, que paga o preço, então você pode talvez usar esse dinheiro como uma reserva de oportunidade para um novo negócio, por exemplo, e correr atrás da sua reserva posteriormente, tá? Mas lembrando que o importante é a gente estar tranquilo na hora de dormir. A rede de apoio é outro ponto que pouco se fala, mas deve ser considerado. Caso perca o emprego, você tem com quem contar? Você mora sozinho? Com os pais, com amigos? Se precisa sair de casa, tem para onde voltar? Todos esses pontos devem ser considerados no seu plano para montagem da sua reserva de emergência, tá? Seu comportamento com o dinheiro também conta. Você consegue reduzir custo rapidamente e fazer uma reserva durar mais? A forma como você lida com seus recursos influencia o valor da sua reserva. Quanto maior sua dificuldade de cortar custos e fazer mudanças no seu orçamento, maior deve ser o seu valor de emergência, tá? Onde investir sua reserva em 2022, né? O dinheiro da reserva de emergência, ele precisa ficar em um lugar acessível, tá? Mas isso não significa que você vai deixar ele debaixo do colchão, ou perdido na gaveta, ou no cofrinho dentro de casa, tá? Em um ano como o de 2022, em que o mercado ainda projeta taxas de juros altas, onde investir para montar a sua reserva de emergência, tá? Vários planejadores financeiros, né, explicam que o dinheiro para a reserva de emergência precisa ficar em um lugar seguro, acessível e que renda pelo menos um pouco para reduzir os efeitos da inflação. O que é inflação? Inflação, ela mede o quanto o nosso dinheiro está perdendo valor por causa do aumento das coisas na hora que a gente vai, por exemplo, no supermercado. Então, a importância de aplicar esse dinheiro é para que a gente minimize os efeitos da perda de valor desse dinheiro, tá? Então, a gente tem várias opções como Tesouro Selic, CDBs que rendem 100% do CDI dos bancos digitais, como o Banco Inter, Banco Sofisa, Nubank, a gente também tem XP Investimentos, PagBank, então a gente tem esses investimentos que a gente sempre tem que procurar se eles têm liquidez diária. O que é isso? Você pode tirar a qualquer momento, tá bom? Então, esse é um ponto de atenção. Então, você tem que olhar. Se você for deixar também algumas contas remuneradas, você tem que observar se essas contas remuneradas que você vai deixar o seu dinheiro, se elas têm algum tipo de segurança, como o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, deixe em algum lugar que seja seguro. E lembrando que o Tesouro Selic, por exemplo, ele é muito mais seguro do que a própria poupança, porque a poupança, além de render menos, ela também é um investimento de privado. Então, o banco que você aplicou aquela poupança, ele pode quebrar também a qualquer momento, né? Apesar de ter fundo garantidor de crédito, ok? Então, procure colocar o investimento da reserva de emergência de vocês em um lugar
de estratégia, que você consegue ter acesso a esse dinheiro de fácil acesso, tá? Então, você pode também dividir o investimento da reserva de emergência. Então, você pode colocar parte da sua reserva, por exemplo, no Tesouro Selic, parte da sua reserva em algum CDB que renda aí 100, 120, 150% do CDI, mas que seja um lugar que tenha segurança do FGC ou do próprio Tesouro Direto, mas que você consiga resgatá-lo com facilidade. Uma outra estratégia para quem já tem um controle financeiro e sabe lidar com crédito, o que pode ser? Você pode também ter um cartão de crédito, por exemplo, seu carro estragou. Você sabe que você tem o dinheiro da reserva de emergência guardado no banco. Se você, por exemplo, no Tesouro Direto, o resgate ele é com um dia útil. Então, se você precisa do dinheiro hoje, você resgatar hoje, ele vai estar disponível para você amanhã. Você sabendo que o dinheiro vai estar disponível amanhã, ou assim que você precisar, você que tem a consciência de utilizar o crédito, o cartão de crédito, por exemplo, você pode usar o cartão de crédito para suprir aquela emergência, sabendo que logo em seguida você vai ter o dinheiro para pagar a boleta do cartão, tá? Então, pode ser uma estratégia também de emergência, ok? E é isso que eu queria falar para vocês, esse bate-papo hoje, para a gente começar 2022 focando aí na nossa reserva de emergência. Vamos nos proteger, porque a reserva de emergência ela vai te dar sanidade mental para você viver os próximos meses, tá? E não se entupir na dívida, não cair em cheque especial, não cair em empréstimos sem necessidade. Eu quero te convidar para ir lá no meu perfil do Instagram, o @KesiaLourenco, e eu tô falando lá sobre investimentos e eu garanto que vai te ajudar muito, ok? Um beijo e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo programa.